Estamos aqui mais uma vez começando um dos nossos cultos semanais. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Nós já começamos louvando, adorando ao nosso Deus com essa música que diz que eu queria ter muito mais do que uma voz, do que uma vida para oferecer para o meu Deus. E no final ela diz: meu Deus, meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Nossas vidas têm realmente sido para louvor do nosso Deus? Nós temos vivido e nos preparado e nos dedicado a isso? É sobre isso que nós vamos pensar nessa primeira parte do nosso culto de hoje. Pedir para que Deus nos abençoe e nos aperfeiçoe a cada dia para viver para Ele. Então agora nós vamos fazer uma leitura bíblica e depois eu volto. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. No final desse texto que nós lemos agora, tem a chave para tudo. É santificação, porque o nosso Deus é santo. E é isso que nós devemos buscar a cada dia, nos santificar, melhorar, nos aperfeiçoar para fazer tudo de melhor para Ele e para viver de acordo com a sua vontade. O hino que nós vamos cantar agora realmente é muito conhecido, com certeza você sabe cantar, você vai cantar junto. Aviva-nos, renova-nos, faz de nós todos, de cada um de nós, cristãos melhores e servos melhores para o teu reino, para servir a ti, para fazer a diferença aqui na terra. Vamos louvar o nosso Deus então, e depois o pastor Alex estará trazendo a mensagem desta noite.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar com você nesse momento. Como eu sempre digo, talvez você me assista pelo celular, pela TV, pelo computador. Independente disso, estamos juntos, estamos em família, estamos celebrando ao reino de Deus, pois o reino de Deus é um reino de amigos. E é um prazer estar com você nesse momento. Talvez você ainda não me conheça, mas meu nome é Pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista Cascadura. E nós estamos celebrando, nesse momento, o mês da família. Estamos celebrando a importância da família diante do reino de Deus, a importância de entender como Deus tem para nós um plano, e esse plano também é a família, né? E isso faz parte do plano de Deus. E para a nossa conversa desse momento, talvez você me assista quando esse culto está sendo lançado, talvez esteja me assistindo em outro momento. É um texto que tocou muito ao meu coração e que eu acho que é bem importante para nós quando falamos sobre o aspecto de família como um todo, e tem a ver como a palavra de Deus reverbera na nossa família e como ela já foi um plano desenvolvido pelo próprio Deus para alcançar e tocar na nossa família. E o texto que eu estou falando, que eu vou estar fazendo a leitura nesse momento, é o texto que se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 até o verso 7. O texto que eu vou estar lendo, ele está na versão da NVI, ele vai estar sendo projetado na sua tela, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. E depois você vai poder estar fazendo seus estudos e as suas devocionais em casa, enquanto nós lemos a palavra do Senhor nesse momento. E o texto vai dizer o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse texto é muito interessante, irmãos, e talvez o nosso primeiro ponto, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, de pensarmos nele, é contextualizar aqui, ou na verdade, nos colocar aqui no momento exato onde esse texto é escrito, entender qual é a situação que se passava para que esse texto fosse escrito por Moisés aqui em Deuteronômio, passado aqui para o povo de geração para geração. E é justamente sobre isso. Deus, ele havia salvado o povo das mãos dos egípcios. Deus já havia e vinha caminhando com o povo no deserto até a chegada da terra prometida há um bom tempo. E Deus estava instituindo no meio do povo, estava instituindo para o povo as suas palavras e as suas determinações. E essas palavras e determinações vão ser conhecidas por nós como a lei de Moisés, né? São as palavras do povo judeu, as palavras que nós encontramos no Pentateuco, as histórias que nós encontramos, né, até hoje, até os dias de Jesus. E as determinações de Deus, elas começam a se revelar aqui nesse texto, aqui nesse momento, quando Deus começa a passar a sua lei para o seu servo Moisés. E essa lei, ela já passa de Moisés para o povo. Ela já chega até o povo com esse entendimento, com essa determinação de ser a palavra de Deus ao povo, de ser a palavra que guiaria o povo a partir desse momento, de ser a lei de Deus para o povo a partir desse momento. E analisando esse contexto, eu acho muito interessante pensarmos nisso, e é importante, como Deus já demonstra um plano aqui. E talvez você se pergunte qual é o plano, ou aonde nós conseguimos analisar que Deus já está demonstrando um plano aqui. Quando Moisés escreve que a palavra de Deus e a vontade de Deus para o povo é que as palavras escritas na lei, é que as palavras já passadas ao povo pela lei, fossem passadas e fossem ditas aos filhos de Israel,
Deus já está falando de um movimento e de um processo que ocorreria de geração em geração. E quando nós pensamos num processo que ocorre de geração em geração, nós estamos pensando num processo que corre de pai para filho. Nós estamos pensando num processo que corre dentro do seio familiar. A lei de Moisés, as palavras de Deus, em outras palavras aqui, onde nós estamos querendo chegar, que é o tema principal do mês da família, é que Deus insere essas palavras, Deus traz essas palavras primeiramente para o meio familiar. Deus traz primeiramente a sua palavra para o núcleo, ou para o presente que ele concede à humanidade, que é a família. Quando Deus orienta que Moisés passe essas palavras ao povo, e que se essas palavras sejam ditas em casa, que essas palavras sejam lembradas em casa, Deus está orientando a Moisés e está dizendo que Moisés oriente ao povo que esse processo vai ser realizado dentro do seio familiar. Ele está dizendo que as suas palavras, as suas determinações, os seus desígnios, os seus conselhos ao povo deveriam primeiramente surgir em meio à família, surgir em meio a esse processo e a esse núcleo tão importante para a vida de cada ser humano, que é o cotidiano familiar. É muito interessante, irmãos, que quando nós pensamos nesse movimento, quando nós pensamos em todo o processo que o povo de Israel viveu e seguiu vivendo até a chegada de Jesus, e quando nós podemos pensar, e se nós olhamos para esse texto, nós conseguimos fazer referência também a movimentos da igreja, porque Deus, como os irmãos sabem, ele não escreve planos, ou ele na verdade não faz planos que simplesmente reverberam por poucos momentos, mas sim para toda a eternidade. Deus já tem aqui na sua fala, Deus já tem aqui nas suas orientações também algo que serve para mim e para você quando falamos sobre igreja. Pois, afinal de contas, falar do Senhor, o nosso entendimento do Senhor Jesus e das leis do Senhor que se encontram em sua palavra, também devem ser ditas em nossas casas, também devem ser faladas por nós através dos caminhos que passamos. Entender no Senhor e entender através da história que a palavra do Senhor ela é passada por nós de geração a geração, que ela tem e é inserida no seio familiar com toda essa força e com toda essa reverberação, significa para mim e para você nada mais nada menos que o texto tão conhecido também da palavra de Deus, que diz que nós devemos ensinar um menino o caminho que deve andar e ele jamais se esquecerá dele. Quando Deus determina através de Moisés que as suas palavras sejam passadas de geração a geração, nós falamos sobre todo o movimento histórico que nós podemos ver, falamos sobre todo o movimento cultural que nós entendemos, que reverbera em nossas vidas como palavra de Deus. Eu gosto muito de uma determinação, ou na verdade de uma fala, e eu não me recordo exatamente qual foi o teólogo que fala sobre isso, mas ela me encontrou em um momento dos meus estudos, e segue comigo até hoje, que diz que quando Deus molda Adão no boneco de barro e sopra nas narinas de Adão, ele inspira o boneco, e essa inspiração concede, na verdade, dentro dessa inspiração tem a vida que gera e é gerada no boneco de barro, e que essa vida e essa inspiração fluem em nós até os dias de hoje. Fluem em nós para toda a eternidade, na verdade. É a vida que sai de Deus e entra dentro do barro e nos faz viver. E talvez você se pergunte o que eu quero dizer com isso. Essa inspiração é a palavra de Deus, é o fôlego de Deus que é inspirado dentro de mim e reverbera para todos aqueles a quem eu inspirar. E essa palavra, ela nasce no seio familiar. Essa palavra precisa nascer no seio das nossas famílias. Ela precisa ser pregada dentro de nossas casas em primeiro momento. É muito interessante, já citei outras vezes, pois tem gerado um grande impacto no meu cotidiano e nas minhas, como eu posso dizer, nas minhas transformações, ou na verdade nas minhas concretizações do texto bíblico em minha mente,
a série conhecida como The Chosen, ou como Os Discípulos de Jesus, e eu acho muito interessante que existem duas menções que eu gostaria de fazer aqui. Uma delas é quando o povo se reúne para a Páscoa, e se reúne, na verdade, para a festa das tendas, e ali eles leem a palavra de Deus, e ali eles leem e se lembram de tudo aquilo que o Senhor havia feito até aquele momento, até aquele determinado momento. E essa determinação se encontra dentro da lei de Moisés, por exemplo, e aquele povo se reúne em família, aquele povo se reúne como igual, em lugares debaixo do céu, debaixo somente da ação e da mão do próprio Senhor. E esse ponto e essa cena especificamente fala muito comigo, porque ela fala, e eu pelo menos tive a percepção familiar de que o texto traz para nós, de estarmos juntos, reunidos em família, falando e lendo a palavra do Senhor, entendendo o quanto essa palavra transforma e salvou a vida dos nossos antepassados, salvou as nossas vidas e ainda vai salvar a vida de todos aqueles que virão. E um outro texto, um outro momento, na verdade, da série que eu acho muito interessante é quando o Senhor Jesus conhece Maria, que na série interpretada Maria Madalena, e quando a história dela vai sendo contada, quando vai se falando um pouco sobre quem ela era, sobre as coisas que aconteceram, uma das primeiras referências que ela tem, um dos primeiros textos que ela se encontra, é um texto de Isaías que fala sobre o Messias. E ela tem consigo uma importância muito grande, tem para ela uma importância muito grande esse texto de Isaías, porque esse texto foi um texto que seu pai a ensinou. E quando ela encontra o Senhor fala para ela sobre esse texto, e isso gera neles uma conexão, e ela entende que diante dela estava o Messias que o pai dela tanto acreditava que viria. E aonde eu quero chegar quando eu falo sobre isso? Nós vemos aqui e testemunhamos aqui o poder da passagem de fé de geração para geração. A salvação, irmãos, é individual. Porém, a fé e as nossas determinações e as nossas falas sobre o poder do Senhor passam de geração em geração. Pais que demonstram relacionamento com o Senhor, pais que demonstram firmeza diante do Senhor, pais que demonstram acreditar na mão do Senhor sobre as vidas, não só deles mesmos, mas de todas as suas famílias, passam para os seus filhos a credibilidade, o entendimento de quem é o Senhor. Filhos que veem em seus pais suas referências de fé vão passar a seus filhos essa mesma referência. Vão entender a ação do Senhor através de seus pais e vão buscar esse mesmo Senhor para que se torne o seu Deus. Então, entender que a palavra de Deus, ela nasce com esse plano e ela se insere primeiramente nesse núcleo familiar é fundamental para mim e para você. Então, hoje, quando você me escuta, que você possa refletir na palavra do Senhor, que você possa refletir em família na palavra do Senhor, pois é ela que salva as nossas vidas, é ela que transforma as nossas vidas, através da ação do Santo Espírito do Senhor Jesus, que habita dentro de mim e de você. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine através de sua palavra, e que o Senhor nos ensine através da nossa família o que é servir ao Senhor. Que nós possamos, como diz o texto, falar sobre as leis do Senhor, falar sobre as palavras do Senhor, em nossa casa, em nosso caminho, em qualquer lugar onde estivermos, e que façamos isso em família. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto doméstico de quarta-feira, no meio da semana. Hoje, permitiu Deus, dia 24 foi vivido. 24 de maio, mês da família, minha identidade. Tema gostoso, tema bom, que a gente está desenvolvendo durante esse mês em nossa igreja. Você teve a oportunidade de adorar o Senhor cantando mais que uma voz? E aí, se você tivesse 1000 vozes, louvaria o Senhor, pregaria o Evangelho? Você lê um texto aí também que fala sobre santificação, como Deus faz maravilhas entre nós, Deus falando, né? Santificai-vos, né? Que amanhã Deus fará maravilhas
entre vós. Fala sobre amor, bondade, compaixão e um chamado para todos nós. Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Precisamos sempre entender que sem santificação, como diz a palavra, ninguém verá a Deus. A santificação, ela é uma marca dos eleitos, dos discípulos, dos filhos de Deus, não de membros de igreja, frequentadores de culto, aqueles que nasceram de novo, da água e do Espírito, portadores do Espírito Santo e vivem na presença do Senhor. Um hino que eu gosto muito, vocês cantaram aí, Aviva-nos, Senhor, o 171. Irmãos, vamos buscar avivamento todos os dias. O avivamento começa no nosso coração e a gente vai ajudando outros a experimentarem avivamentos. E como eu sempre falo, avivar é dar mais vida, é enfatizar, é embelezar, é potencializar a nossa fé, a nossa santidade, a nossa comunhão na igreja. E a PIB de Cascadura tem vivido um avivamento. Um tempo muito bom, desafiador, mas muito bom, vendo a mão de Deus cuidando de todos nós. Ouvir o pastor Alex, trouxe uma mensagem sobre educação familiar, a importância na nossa divisa, num texto de Deuteronômio 6 e 7, né? Educar, inculcar, no levantar, no sentar, no andar, no levantar. Essa missão é minha e sua como pais responsáveis, educadores e na igreja também, mas a família tem a missão de cuidar, ok? E vamos seguindo em fé, um dia de cada vez, segundo a vontade do Pai. Próximo domingo, se Deus permitir, teremos, ou melhor, no sábado, o Soma da nossa juventude, dia 27, é o encontro da juventude, mas você que não é jovem mais está convidado, tá bom? É sempre bom estar lá, é sempre muito boa a comunhão deles. Então, dia 27, lá na igreja à noite, 19 horas. E teremos culto noturno no domingo, o último domingo do mês. E teremos o Domingo Kids, aquela molecada toda fazendo aquela farra boa na igreja. Vai ter almoço também, se eu não me engano. Então, organiza a sua agenda para ficar mais tempo na igreja, não somente no culto. No culto da noite estará conosco o pastor Eliseu, que alguns conhecem, que foi membro de nossa igreja. E ele vai estar com a família, compartilhando a sua experiência de família, né? A sua identidade, né, como família. Ok, queridos? Vamos caminhando segundo a vontade do Senhor. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Jesus, essa é a promessa de Deus para a tua vida, então creia nisso e seja abençoado. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer. Nossas vidas são sagradas para o Senhor.
seu querer cumprir. Nossas vidas consagradas vão dar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai. Não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre. Nos rendemos somente a ti. Nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir. Nossas vidas consagradas vão dar para o seu louvor, para o seu